Adversário do Cruzeiro no próximo domingão, o Corinthians treinou nesta quinta-feira de olho nesta partida. Por isso nós vamos direto, sabe para onde? Para o CT Joaquim Grava, onde o nosso repórter Fernando Gavini traz ao vivo para a gente as informações do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, como vocês já disseram aí, como já adiantaram, a notícia do dia não é boa para o torcedor corintiano. Tem a ver com o atacante Jô, que no treino de ontem acabou deixando a atividade por causa de dores musculares. Segundo os médicos, ontem era por cansaço muscular, mas as dores permaneceram. O Jô foi fazer um exame e foi constatada uma lesão. Não é uma lesão muito grave, mas vai deixá-lo de fora da partida deste final de semana contra o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. O médico Júlio Stancati conversou com jornalistas e explicou melhor a situação do atacante. Veio com uma pequena dor, um pequeno desconforto muito leve ontem, que hoje persistiu, e a gente constatou que realmente tem uma pequena contratura na panturrilha da perna esquerda, que vai demandar um tempinho de tratamento aí. Ele está impossibilitado de jogar nessa próxima semana. Essa contusão, ela pode acontecer, é do jogo, é de um acidente do trabalho, ou ela pode ser explicada pelo excesso de jogos, pela reta final da temporada, pelo número de partidas já realizadas? Pelo desgaste e um ato natural, né? Realmente a panturrilha é um músculo de muita exigência e da sobrecarga, do excesso de jogos, do fim de temporada, ele teve essa pequena contratura. Felizmente não é uma lesão muito grave, não chega a ser um estiramento, uma distensão muscular, uma ruptura, mas de qualquer forma, como é um músculo um pouco chato, a gente vai ter que tratá-lo com um pouco mais de calma. Você falou de um tempinho de recuperação, dá para precisar? 10 dias, 15 dias? Como é que é? A previsão, basicamente, é de 10 a 15 dias, é o que a gente espera, né? Nesse tipo de lesão, o prazo é mais ou menos esse. A gente espera que decorra tudo bem nesse prazo e que ele esteja apto a jogar talvez no dia 11. A expectativa do departamento médico do Corinthians é que ele possa jogar depois da parada para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Tem essa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, aí a competição para as eliminatórias da Copa do Mundo e volta só no dia 11, quando o Corinthians joga contra o Coritiba. A expectativa é fazer durante esse período, aproveitar esse período para fazer a recuperação do jogo, para que ele possa perder apenas um jogo, apenas esse jogo contra o Cruzeiro. Para o lugar dele, quem vai jogar, pelo menos pelo treinamento que foi feito no dia de hoje, comandado aqui pelo técnico Fábio Carille, vai ser o Casim. Se por um lado o Jô tem 20 gols marcados na temporada, 13 deles no Campeonato Brasileiro, o Casim, o último gol que ele fez foi em fevereiro. É lógico, o Casim não tem jogado, teve pouquíssimas oportunidades como titular, mas está devendo, né? Os poucos jogos que fez, não foi bem. O último, inclusive, contra o Atlético Goianiense, ele acabou sendo bastante criticado. Com relação ao resto da equipe, será o time titular do Corinthians, foi assim que trabalhou. Se não fosse essa lesão do jogo, o Corinthians teria todos os seus 11 titulares para enfrentar o Cruzeiro no final de semana. Agora, vocês estavam discutindo aí sobre o time que é campeão e depois acaba amolecendo ou não, enfim, muitas vezes isso acontece, é verdade, mas eu lembro bem de uma história que aconteceu exatamente com o Corinthians. O Corinthians já tinha sido campeão e foi jogar contra o São Paulo. Vocês se lembram? O São Paulo estava lá, o Corinthians vai entrar mole, não vai entrar mole, o Corinthians foi lá e meteu 6 no São Paulo com o time reserva. Ou seja, todo cuidado é pouco, viu, Michele? Mandou muito bem, olha aí, Fernando Gavini relembrando essa vitória acachapante do Corinthians para cima do São Paulo. Tava lá, narrei esse jogo. Bom, Celso Cardoso, e agora o Casim no lugar do Jô? Obrigada, viu, Gavini? Um beijão para você. E aí, Casim no lugar do Jô e o Carlinhos, não mereceria uma chance? Também acho que merece uma chance, mas o Carille, ele tem um método parecido com o Tite, de uma certa coerência, de oportunidades. Então, como o Casim é o substituto imediato do Jô, até para administrar bem o elenco, então ele dá a chance para o Casim. Se o Casim não jogar bem, ele saca o Casim durante o jogo. O Casim, inclusive, era para ter começou o ano como titular. O Jô era o reserva. Só que aí o Jô entrou naquele jogo com o Palmeiras, fez gol e depois ganhou confiança. Há uma perda técnica significativa. O Jô é mais jogador. Além de ser mais jogador, vive um momento psicológico melhor, está mais confiante. O Casim, por exemplo, ele vem de foi contra o Atlético Goianiense, não me falha a memória, que ele perdeu vários gols, deixou o campo chateado, pediu desculpas ao grupo. Então está abalado. Isso cria no jogador, na verdade, uma ansiedade para fazer gol, para acertar, e essa ansiedade, na maioria das vezes, atrapalha. Isso em qualquer setor de atividade, mestre.
É verdade. Viu que eu concordei com ele? É, com fritas. Agora, acontece o seguinte, ele tinha que jogar o Carlinhos, viu? É. Tinha que jogar o Carlinhos. Aliás, não sei por que não está jogando. Quer dizer, me disseram aí que é porque o garoto entrou em parafuso, meteu o cabelo branco, não sei o quê, pintou o cabelo, fez isso, fez aquilo. Mas tudo é coisa de criança, coisa de menino, ele é um garoto ainda. E isso aí tem que ser superado pela capacidade de jogar bola. Senão o Neymar nunca teria estreado no Santos com aqueles tomahawk dele lá e tudo mais. Olha, põe o menino aí, o Carille, não brinca com o Casim não, que o negócio lá vai ser duro, vai ser apertado. Aliás, o Carille, a gente falou essa semana que ele fez aniversário, 44 anos. Eu acho que a gente não falou. Eu acho que eu não falei. Então, Carille, parabéns. Foi quando? Não falou, não. Falou sim, não estava falou, na matéria. Na matéria, mas a gente aqui não falou. Não, mas você estava na matéria, o Gazeta Esportiva mostrou. Não vale, tem que falar aqui também. Parabéns, Fábio Carille. E vem aí... Já está com a idade de botar o Carlinhos no time. 44. Jovem, né? E vem aí a 14ª edição, sabe do quê? Troféu Mesa Redonda, o maior prêmio esportivo do Campeonato Brasileiro. E atenção, as votações, viu, mestre Alberto Helena Júnior, já estão abertas no site troféumesaredonda.com.br. O público pode escolher aí os melhores do Brasileirão para participar. Basta acessar o site troféumesaredonda.com.br e aí você monta aí a sua seleção do campeonato, sua seleção preferida. Tá demais o site, tem vídeos das edições anteriores, fotos históricas. Gente, 14 anos de Troféu Mesa Redonda. Tem muita história, né? E sempre lembrando das nossas parceiras, a grande Lux Color e a querida Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano também. Já votou, mestre? Não, ainda não. Ainda não, Celso Cardoso? Não. Ainda não, dá tempo ainda. Gente, vamos falar do Corinthians, que terá o desfalque de Jô para o duelo contra o Cruzeiro. O Fernando Gavini tem mais informações do Timão pra gente, é isso, Gavini? Boa noite de novo. É isso, Michele. Estamos aqui ainda no Corinthians e quem falou com a gente, o jogador que veio para a sala de coletivas, foi o Balbuena, que foi convocado para a seleção paraguaia junto com o Romero. Tem uma missão dificílima o Paraguai nessa reta final das eliminatórias, mas ainda tem possibilidades de brigar sim pela classificação para a Copa do Mundo. Mas esse não foi o principal assunto tocado com o Balbuena, não. A pergunta para ele foi em relação ao Casim e também sobre a ausência do jogo. Casim por ter ficado muito abalado depois daquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele não foi bem, perdeu gols, foi super criticado, e também sobre a ausência do Jô, que além de ser o artilheiro do time, é um líder importante no elenco. Logicamente, qualquer jogador que se machuca, a gente sente, né? Mas um jogador como o Jô, que a gente sabe que é muito importante, mas a gente também, por outro lado, tem a tranquilidade de que o Casim também está bem treinado bem, ele sempre está forte com o grupo, então a gente tem essa confiança também nele, e então não muda nada. A gente sabe que quem entrar sabe o que tem que fazer, sabe o funcionamento do time, então nesse aspecto a gente fica tranquilo. A característica tem um pouco diferente, né? Ele é mais de área, um pouco mais forte assim que o Jô tem mais velocidade assim, né, que o Casim, mas a gente sabe que ele não vinha jogando naquele jogo quando ele entrou contra o Atlético Goianiense, talvez a falta de ritmo ele jogou uma em contra, mas cada jogo é diferente, a gente treina todo dia forte para cada um se sentir bem nos treinos, aí levar isso para o jogo, então a gente, como eu falei, a gente, não só no Casim, qualquer um que entrar no time, a gente tem plena confiança para o trabalho que vai fazer. Tá aí a palavra do Balbuena, dando confiança, claro, para o Casim. Resta saber se a torcida corintiana vai ter paciência no jogo contra o Cruzeiro. O jogo é fora, né? Talvez não vão pegar no pé dele tanto quanto pegariam se o jogo, claro, fosse dentro da Arena Corinthians. Outro assunto foi com relação a se é uma vantagem ou não enfrentar um time que acabou de ser campeão, né? O Cruzeiro acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Será que vai ser um Cruzeiro embalado que o Corinthians vai enfrentar exatamente por essa conquista? Ou aquele Cruzeiro de ressaca
ressaca pela festa, pela conquista, que normalmente muita gente fala, né, que o time quando chega no auge, alcança o objetivo, sempre dá aquela queda. E aí, qual vai ser esse Cruzeiro? O Balbuena não acredita que o time do Corinthians vai ter moleza, não. Logicamente vai ser um time competitivo como vem sendo, né? Acho que não vai mudar nada o fato deles terem obtido o título da Copa do Brasil. Acho que eles não vão baixar os braços para nenhum jogo. Acho que eles vão vir com tudo. A gente tem que se preparar para isso também. Eles vão jogar em casa com a torcida deles. Mas a gente só pensa no nosso trabalho. A gente, no último jogo a gente caiu um pouco de rendimento em comparação a outros jogos. E a gente mais se aboca a isso, né? Tentar ter mais precisão na hora de ter a bola, não perder muitos passes para não dar chance para o adversário. Então a gente mais se ocupa, na verdade, no nosso trabalho para poder fazer para poder continuar com aquele rendimento alto que a gente que dava bons resultados para nós, e é isso que a gente tem como objetivo. Olha só, se fosse outros tempos, né, por tudo isso que o Alberto Helena e o Celso Cardoso estão dizendo no programa, se fossem outros tempos, a gente teria o líder do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, tinha tudo para ser um jogaço, aquela expectativa grande e tal, mas pelo que a gente vem vendo aí, é bem capaz de ser mais um joguinho daqueles, que os dois times vão jogar por uma bola só, enfim, a expectativa de um grande jogo, eu particularmente não tenho. O Corinthians, o Campeonato Brasileiro inteiro, joga fechadinho, no erro do adversário tal, e o Cruzeiro, do Mano Menezes, foi campeão, com todos os méritos sim, mas como vocês bem disseram, o jogo de ontem foi bem ruinzinho, então não tenho muitas expectativas de uma grande partida não. Vai ser competitivo, não tenho dúvida nenhuma. Agora é importantíssimo para o Corinthians, mais um tropeço pode complicar demais e fazer o time perder muita confiança no Campeonato Brasileiro. Michele. Uma ótima noite para você. E olha, ainda sobre o Corinthians, nesta semana os conselheiros alvinegros ficaram sabendo do tamanho da dívida do estádio em Itaquera. Uma auditoria realizada na casa do corintiano constatou que para quitar os dividendos da arena, o clube ainda precisa pagar, gente, 1 bilhão e 338 milhões de reais. Esse valor pode subir ainda para 1 bilhão e 800 milhões, caso seja considerado os certificados de incentivo ao desenvolvimento, os chamados CIDs, negociados diretamente com a Prefeitura de São Paulo. Atualmente, a média de renda bruta nos jogos do Corinthians em casa é de 1.740.000 reais. Sendo assim, seriam precisos 1.016 jogos para acumular esse valor, sem contar os juros, né? Mas, como o time atua como mandante, em média, 36 vezes por ano, a dívida só seria paga em 29 anos. Gente, no Brasil, os valores eles chegam a um absurdo. É tipo um PIB de um país. 1 bilhão, 330 milhões de reais. Mesmo que você faça a conversão em dólar, dá para construir pelo menos 3 arenas ou estádios moderníssimos. Nenhuma na Europa custou esse valor, claro gente. Que não. Nem pega metade os valores para a Alemanha, quanto a Rússia está gastando para fazer. Quer dizer, 1 bilhão e 300 milhões, você imagina um estádio que ele tem que ser feito, o Corinthians até que tem um acabamento em mármore, mas não justifica. Gente, isso aí é dinheiro roubado. Claro. Isso dinheiro roubado, dinheiro desviado. Isso né? é uma... Isso é lavagem de dinheiro. Pilantragem, sabe? Isso, sem tamanho. Que, aliás, é o que acontece em todas as áreas. Todas as áreas. E você vai dizer assim, mas é o povo que é ignorante e tal, e que escolhe esses governantes e tal, que permitem que essas coisas aconteçam, porque isso aí foi financiado pelo BNDES e tal. Acontece o seguinte, você sabe que eu venho aqui de Biúna, né, e passo pela aquela avenida Rua Nordestina, tem ali na esquina, já chegando no Jockey Club, ali naquele cruzamento do Estado de Jardim, tem ali uma escola de Ricaço, né? Mas os caras não têm a menor sensibilidade, são duas mãos, né? Eles vão parando aquelas peruas, todas aquelas
aqueles SUVs E acha todos. que são os donos. Deixa ligado o pisca-pisca e ficam lá. São os donos da rua. São os donos da rua. Os donos da rua. São os donos do poder. da rua. Quer dizer, essa é a elite brasileira. Mal educada, Essa né? ela é mal educada. Ela está Que se tem pra ser. lixando pro próximo. Pro próximo, entendeu? Olha, é um triste país. É o cara que mora na cobertura e joga a bituca de cigarro e o lixo pela janela, sim. entendeu? Ou então na estrada, que tem aquela fila enorme, gigantesca, e você começa a ver um monte de idiota passando pelo acostamento, aí você olha os carros, são carros importados, são carros grandes, e gente que se acha e bum! E essa mania de SUV? Já uma coisa SUV. americana, né? Tem lá uma loirinha dirigindo sozinha, aquele bruta daquele carrão, nessas ruas nossas que são tudo apertadinhas. Gente, acabou o tempo. Ai, meu sonho de consumo seria um carro desse, né? Porque eu tenho família grande também. Tem, né? Mas não vou dirigir, não. Tenho medo. Eu não tenho, meu carro é pequenininho. Não tenho. Eu não tenho como dirigir esse carro, não, gente. Fazer baliza não dou conta.